pegando fogo e nós temos uma bomba que vai cair no colo de Lula e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Atenção, porque acabou de chegar uma informação diretamente dos Estados Unidos, da mesa de Donald Trump. Ele fez uma ameaça velada. Sim, gente, uma ameaça que envolve o Brasil. E eu não estou falando de qualquer ameaça, não. Isso pode acabar de vez com a farra do Lula e desses ministros. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia que está mexendo com Brasília inteira. E não para por aí. Pois Brasília, a gente sabe que não para, né? Mais uma bomba que acabou de explodir no colo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. A CPMI do INSS, o presidente da CPMI, acabou de fazer uma revelação, mas não estou falando de qualquer revelação não, viu, gente? É algo que, segundo informações, deixou toda a esquerda e a cúpula do PT em total desespero. E mais, grande autoridade política acaba de passar mal e é internado às pressas. O médico já deu o parecer e eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês verem que o aliado de Bolsonaro vai falar sobre uma decisão de Donald Trump que pode piorar ainda mais a situação nossa aqui no Brasil, viu? E desta vez envolve o Congresso Brasileiro, os 3 poderes. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que tem deixado os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, em pânico. Então, não vou ficar dando muito resumo desse vídeo para ele não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Olha o que disse esse jornalista. Algumas coisas que avançaram nas últimas semanas, basicamente, que eu acho que eu queria dar uma atualizada. A primeira, eu acho que tem uma notícia boa. Vamos lá, vamos começar com a parte boa. Deve sair nas próximas semanas uma lista de exclusão de itens que não são produzidos nos Estados Unidos. Lembra que isso já foi dito lá no começo, isso ficou parado, isso realmente deve sair. Então, deve realmente incluir café, cacau, frutas, são alguns dos itens que devem ser incluídos numa lista. Portanto, isso vai ser mundial, não vai ser específico no Brasil, mas vai facilitar muito a vida brasileira. Essa é uma coisa... Essa é a parte boa. Até aqui eu falei notícia boa, agora vamos falar de notícia ruim. Assim, está muito claro que a lei Magnitsky será utilizada contra os outros, e o Supremo a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR vai fazer faz a sua exposição, recebe uma... Durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento, ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento. E, obviamente, tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. E aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso, com a quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. Eu vou ficar a mais tímida delas, de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês, afinal, 24 e 25 de setembro, me fala a memória, e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua. O que o Departamento dos Estados Unidos fala muito o Trump está ocupado com Ucrânia nesse momento, é aquela coisa do foco trumpista, né? Agora é Fed, essa semana é o Fed. Mas, enfim, em algum momento volta o Brasil e... Então, teremos uma nova leva de ataques nas próximas semanas. Como vocês podem ver, Trump não está para brincadeira. Ele não vai perdoar quem, de alguma maneira, prejudicar o nosso amado presidente Bolsonaro. Acatou o pedido de Lindenberg Farias para reforçar o monitoramento. E a APF disse, não, mas para reforçar o monitoramento, o ideal é que seja dentro da casa esse monitoramento. Eu entendi direito. Quando dizem que a polícia vai estar dentro da residência, isso quer dizer dentro do condomínio ou dentro do apartamento do Bolsonaro? Eu entendi que é dentro da residência mesmo, da casa. Do apartamento. Porque o externo... Me parece aí, enfim, uma medida bastante intrusiva, esse pedido de monitorar, inclusive, dentro da residência. Sabe qual a chance que ele tem de fugir dali na situação atual? Já está em prisão domiciliar, tem uma tornozeleira eletrônica, ou seja, dá para ser monitorado. Não,
Precisa ter alguém dentro da sala da casa dele para impedir que ele saia agora? Enfim, parece uma medida bastante excessiva. E vamos lembrar que é baseada em ter encontrado um documento, que esse pedido de asilo para a Embaixada Argentina, que data de fevereiro de 24, ou seja, coisa antiga, coisa que ele até considerou lá atrás, mas não fez. Enfim, dentro da residência fica parecendo uma medida quase punitiva aí, com um grau de zelo com o Bolsonaro que é muito difícil a gente ver com outros réus neste país. Nem mesmo, gente, com aqueles que são criminosos perigosíssimos, de alta periculosidade, nós não vemos isso. Estão todos soltos, saem pela porta da frente. Como foi uma denúncia gravíssima que fez o secretário de Tarcísio e que vai chocar vocês. Mas antes, olhem isso. Marcel Van Hatten desmente emissora de TV e revela toda a verdade. A oposição fez acordo com o governo para blindar o irmão do Lula. Mas que fake news absurda do Globo, mais uma. E o pior é que o repórter que fez essa fake news mandou no meu WhatsApp para a lista de transmissão, eu disse que não era verdade e ele não me respondeu. Só continuou mandando depois as outras matérias que escreve e simplesmente não corrigiu a informação. Então estou fazendo esse vídeo aqui para que você saiba que não vamos blindar ninguém, muito menos o irmão do Lula. Isso é fake news do Globo, fake news, mentira, e o que nós estamos fazendo é com critérios, ouvindo todos aqueles que foram ex-ministros antes dessa investigação acontecer e também todos os demais presidentes de sindicatos. Agora, ninguém, absolutamente ninguém vai ser blindado, muito menos o irmão do Lula. Aliás, nós vamos chegar em você, viu, Lula, que deixou roubar dos velhinhos, dos aposentados e dos deficientes físicos. Derrite se revolta com soltura de traficante pego com mais de 200 quilos de cocaína, após o juiz concluir que a quantidade de droga era pequena. E com Bolsonaro, vocês viram, né? Pessoal, hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado. Eu quero mostrar para vocês, assistam até o final, uma grande operação realizada na região de Sorocaba, com várias modalidades de policiamento. Nós temos o Águia da Polícia Militar filmando, traficante preso pela polícia. Então nós temos viatura da Força Tática, viatura do 14º BAEP, criminoso em fuga. E olha o apoio do Comando de Aviação do Helicóptero para realizar essa prisão. Foram apreendidos 224 quilos de pasta base de cocaína, 90 quilos de crack, 2 criminosos presos, tudo para que fosse uma excelente operação, com excelente resultado, um trabalho de inteligência que durou meses até chegar à prisão desses 2 criminosos. Mas aí vem aquela, mais uma vez, a fatídica audiência de custódia e, pasmem, o juiz de direito, um juiz singular lá da região, responsável pela audiência de custódia, liberou o traficante sob a alegação, eu vou ler o que ele teve a coragem de escrever. Embora seja clara a situação de traficância, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. O que esse cidadão, para não falar outra coisa, porque se não é capaz de eu ser responsabilizado, se eu tivesse que falar o que eu acho de um sujeito como esse, de um juiz como esse, aí é capaz do processo virar contra mim. Porque a sociedade não aguenta mais viver num país sem lei, onde a legislação é fraca, não pune adequadamente o criminoso, onde a gente entrega os melhores resultados da história da segurança pública e mesmo assim a reincidência criminal é o maior problema. E depois de uma operação de guerra como essa, aí vai um iluminado desse juiz aí e diz que a quantidade não é exacerbada, 224 quilos de cocaína, 90 quilos de crack. O que será que ele precisa para deixar o criminoso, o traficante preso? Uma tonelada de droga? Enfim, mesmo assim, hoje é dia 25 de agosto, eu quero dedicar esse vídeo aqui a todos os soldados do Brasil, não só da Polícia Militar de São Paulo, todos os policiais civis também, que combatem o crime num país onde a legislação é fraca, não protege a vítima, só protege criminoso, e aqueles que têm a obrigação de fazer justiça, ou seja, o juiz de direito da ponta da linha lá, que deveria fazer uma leitura da legislação, uma interpretação em benefício da sociedade, um cidadão como esse aqui, libera um criminoso que foi preso com quase 230 quilos de droga. Então fica aqui o meu repúdio a essa decisão. Eu espero que o Ministério Público recorra, que esse criminoso, eu sei que é um retrabalho, mas nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, que a gente leve esse cara preso mais uma vez e que ele possa, numa instância superior, no Tribunal de Justiça, ser condenado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que aliás é um grande parceiro da nossa gestão. E que um juiz como esse aqui, graças a Deus aqui em São Paulo, é exceção.
Ele não faz parte de uma realidade de bons juízes comprometidos com a segurança pública e com a população que não tem esse pensamento de defender criminoso e interpretar a lei em benefício único e exclusivamente de um criminoso, um traficante que estava transportando quase 250 quilos de droga. Lamento muito por isso e parabéns a você, soldado, que faz a diferença na vida da população. Não desista, não desanime. Vocês têm o nosso respeito. Fala a verdade, não é de revoltar ver o que eles estão fazendo com Bolsonaro, levar alguém para dentro da casa de Bolsonaro, como se ele fosse um criminoso de alta periculosidade, enquanto o juiz solta um criminoso mesmo. Vocês viram com a quantidade de droga? E mais uma PEC explode. E segundo o senador Cleitinho, promete acabar de vez com as indicações de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para aparelhar o nosso judiciário. E olhem o que ele disse. Então o que a gente tem que fazer aqui é cortar o mal pela raiz, na minha humilde opinião. Por que a gente não faz aqui uma lista tríplice, fazer uma PEC aqui, para que o STJ, a OAB, o Ministério Público Federal possa fazer a indicação dos ministros? Eu acho que fica melhor a gente sabatinar aqui e votar, a minha humilde opinião. 50 milhões de pessoas escolheu o presidente da República e ele tem a prerrogativa constitucional de definir quem vai ser o ministro do STF. Eu acho que ele está mais qualificado do que alguém que não passou pelo crivo do voto. Isso é a democracia. Como todo ministro tem que ter um compromisso com a lei, com a ética, com a transparência, o que você vai esperar do ministro que fala perder o mané, que usa militância para poder desmerecer o outro lado do país? Já começa errado ali. Já a gente quer falar de transparência. A gente quer falar de transparência. Como é que você vai indicar um advogado pessoal seu que tirou você da cadeia? Não faz sentido nenhum. Então, para mim, o princípio de administração pública se chama transparência, que eu acho que poderia ser através de uma lista tríplice mesmo, através do STJ, que tem muita competência, a OAB, que tem muita competência, e o próprio Ministério Público Federal. E aí, nós que somos eleitos pelo povo aqui, o Senado, vai poder sabatinar e vai poder votar. O que não pode, gente, é um presidente da República indicar agora. Né? Eu não teria coragem. Um dia, se eu virar presidente, que pode guardar o que eu estou falando para vocês aqui. Não estou falando com você não, viu, gente? Se um dia eu for ser um presidente da República, vocês podem guardar essa fala minha aqui. Eu nunca na minha vida teria coragem de indicar um advogado pessoal meu. Jamais na minha vida. Porque para mim o princípio da administração pública se chama transparência. Bom, vale lembrar que Lula dizia que não poderia colocar pessoas, né, da sua amizade lá dentro do STF. E a primeira oportunidade colocou quem? Cristiano Zanin, o amigo dele de décadas. Flávio Dino, que também era o seu ministro da Justiça. Então, gente, Cleitinho tem toda a razão. Essa PEC tem que dar certo e acabar de vez com a farra do PT. E agora, olhem isso. Parem tudo o que vocês estão fazendo e prestem atenção que vai dizer Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, uma alerta aos 3 poderes que envolve todos nós, o povo brasileiro. Só assistam. De uma diretriz do presidente dos Estados Unidos, de um esforço coordenado de toda a administração Trump, que veio para implodir o complexo industrial da censura e os regimes que cerceiam a liberdade no mundo inteiro, especialmente os americanos. É o tal do tsunami que eu falei que vinha na direção do Alexandre de Moraes. A prova disso é que o próprio Trump fez um pronunciamento ontem por meio do seu perfil no Truth Social, e é muito voltado ao Brasil. Vejam o que diz. Atenção aqui eu peço atenção aos deputados e senadores. Entendam, é o presidente dos Estados Unidos falando. Como presidente dos Estados Unidos, enfrentarei os países que atacam nossas incríveis empresas de tecnologia americanas. Impostos digitais. Alô, Lula. Legislações de serviços digitais, regulações de mercados digitais, legislações de serviços digitais, prestem atenção, Congresso Nacional, são todos mecanismos criados para prejudicar ou discriminar a tecnologia americana. De forma escandalosa, diz Donald Trump, também concedem um passe livre às maiores empresas de tecnologia da China. Isso precisa acabar e acabar agora, em caps lock. Com esta declaração, coloco todos os países que adotam impostos, legislações, regras ou regulações digitais em aviso de que, a menos que essas ações discriminatórias sejam eliminadas, eu, como presidente dos Estados Unidos, imporei tarifas adicionais substanciais às exportações desse país para os Estados Unidos e instituirei restrições de exportação sobre nossa tecnologia e chips altamente protegidos. Vejam a gravidade. Trump continua. A América e as empresas de tecnologias americanas não são mais o cofrinho nem o capacho do mundo. Ouviu, Alexandre? Demonstrem respeito à América e às nossas extraordinárias empresas de tecnologia ou considerem as consequências. Obrigado pela atenção a esta questão. Essa declaração do Trump ela é interessante por muitos motivos. Primeiro, ele deixa claro que os países que atacarem as empresas de tecnologia americana não sairão impunes. Esses países, por sua vez, são aqueles que propõem 1. Impostos digitais, como o projeto de lei que o Lula quer enviar ao Congresso. 2. Legislações de serviços digitais, como o projeto de lei apoiado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Regulações de mercados digitais, como foi o caso feito no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente dos Estados Unidos está falando que essas são práticas que servem para prejudicar e discriminar empresas de tecnologias americanas e declara que todos os países que adotam esse tipo de prática terão impostos sobre si tarifas adicionais
as que já tem. Tá achando tarifa de 50% ruim? O que o Trump está falando é que tudo que tem sido feito pelo Brasil, pelo governo Lula, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, fará com que o Brasil seja taxado ainda mais do que já foi. E quando a taxação que foi avisada há meses que aconteceria por conta do governo federal e do STF, quando de fato ela acontecer, de quem será a culpa? De quem será a culpa? Eu estou me esgoelando, avisando. Trump está desenhando uma linha vermelha e avisando que haverá mais tarifas para o país. Não só tarifas. Embargos a produtos. Se você está na Zona Franca ou onde quer que seja, fabricando qualquer caceta de tecnologia, entenda, o Brasil sofrerá um embargo. Isso significa destruição de qualquer capacidade tecnológica que o Brasil tenha. Forças Armadas, todos os seus programas que exigem algum tipo de semicondutores, nós seremos embargados. Indústria automobilística, nós seremos embargados. E de quem que vocês vão dizer que é a culpa? Do Eduardo Bolsonaro? Do Paulo Figueiredo? Aí vem aqui querer sentar para conversar com a gente. Nós estamos avisando a merda que vocês estão fazendo. Seus irresponsáveis. Seus irresponsáveis. Hugo Mota, seu irresponsável. Enrolando com a pauta da anistia, enrolando com a pauta de prerrogativas. Então vocês, está na conta de vocês essa tarifa adicional que vem para o Brasil. Está na conta de vocês esse embargo adicional. Esse pronunciamento do Trump serve para você aí, do agronegócio. Você da CNI, você do setor de exportação de commodities, você do setor de peixe, você da mineração, você, todos os demais que vão ser impactados por essas novas tarifas. O Trump está dizendo com todas as letras que se o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula continuarem, e o Congresso Nacional continuarem esta agenda, vocês serão os culpados por mais tarifas. Seus irresponsáveis. O Brasil vivendo uma relação tensa com os Estados Unidos, nós ralando o nosso cu nas ostras para conseguir retirar determinados setores, para conseguir um horizonte de negociação para uma redução das tarifas. Em vez de caminhar na direção correta, a gente vai pelo pior caminho possível. Eu repito, o Brasil se encaixa em absolutamente todos os pontos que o presidente dos Estados Unidos está citando ontem e que a FTC citou na semana passada como medidas discriminatórias contra as empresas de tecnologias americanas. Então, empresários, vocês estão vindo fazer reuniões, vocês estão contratando lobistas, contrataram Ballard, que coisa linda, pediram para me encontrar. Tudo bem, acabei de me encontrar com um. Mas na questão das tarifas, eu disse a eles o que eu estou dizendo a vocês. Não percam o seu tempo vindo me conversar comigo. Se você é empresário, se você representa uma confederação, se você está perdendo tempo, você está tomando prejuízo, faça o seguinte, economize o seu tempo e o seu dinheiro. Vá a Brasília, peça uma reunião com o Hugo Mota. Eu digo com todas as vezes o PL 2628, que é o PL da censura, e os outros dois PLs que o Lula está enviando para o Congresso na semana que vem, são uma cagada colossal. Esses que o Hugo Mota resolve votar em urgência. Na calada da noite, sem dar direito ao partido de falar. Se você é empresário e está preocupado com tarifa, entenda, liberdade de expressão é um problema seu. Vocês querem ter relações comerciais com os Estados Unidos, tem que aderir aos preceitos básicos de liberdade. Isso sempre foi assim, tá? Não tem nada de novo. O problema é que o Brasil se tornou uma ditadura, abriu mão desses preceitos, e vocês querem continuar fingindo que tá tudo bem, e acham que vão conversar com o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo que a gente vai resolver o problema. Não vou. Olha a reportagem, olha essa reportagem. Eu não tô tirando da minha cabeça. CNI contrata lobista próximo de Trump às vésperas de viagem a Washington para negociar a tarifa. Como é que o nego vai querer que o Trump reconsidere as tarifas? Ora, o Trump declara emergência nacional, impõe tarifa em cima do Brasil pela perseguição promovida pelo Supremo Tribunal, pela invasão da jurisdição americana contra os cidadãos e residentes e pelas práticas desleais contra as Big Tech. Aí nego não vota anistia, não. Não vota, não avança nada no Congresso. Segue tudo empacado pelo Hugo Mota. Quando tem votação é para aprovar urgência de projeto de lei que regulam ainda mais as redes sociais. Daqui a 2 semanas a gente vai ter a condenação do presidente Bolsonaro no STF a 40 anos de prisão. E aí, meu amigo, você acha que o Ballard vai resolver? Deixa eu te falar. Você pode chamar a Liga da Justiça, que não tem o que falar. Os caras olham pra minha cara e falam, qual foi o avanço que o país de vocês fez? Eu falo assim, não fez avanço nenhum. Só pelo contrário, só retrocesso. Só piorou a situação. Pô, meu Deus do céu, é um grau de burrice. É um grau de burrice. Vocês estão... 50% de tarifa é muito? Vai chegar a 100%. Meu Deus, vocês viram, Paulo Figueiredo falou com respaldo, com certeza. Ele conhece muito bem os bastidores da Casa Branca. Senta com aqueles mais influentes de Donald Trump junto com Eduardo Bolsonaro, portanto, ele está falando uma verdade. É só a anistia geral e restrita, porque Trump não suporta os países que são ditadores, que regulam as redes sociais, principalmente as Big Techs. E agora, olhem esta notícia. Eduardo Suplicy passa mal e é internado às pressas no Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico do Hospital Niterói, o deputado está lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente.
Deputado estadual por São Paulo, Eduardo Suplicy, de 84 anos, foi internado às pressas nesta terça-feira no Hospital Niterói. O parlamentar passou mal durante o congresso sobre renda básica universal no Rio de Janeiro. Segundo o boletim médico, Suplicy apresentava quadro de arritmia e foi prontamente atendido. Aspas. O deputado está lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente. Fecham aspas, diz a nota. E agora, gente, olhem essa notícia. Entrevista, aspas, governo queria pouca visibilidade e transparência, mas terá desgastes, diz presidente da CPI do INSS. Isso tem causado desespero na esquerda. O senador afirma que terá reunião com André Mendonça. Para pedir acesso a inquéritos do STF sobre as fraudes. Saiu do controle deles. Caiu na mão de quem? André Mendonça. E que ele venha fazer justiça agora no Brasil, né? Presidente da CPI do INSS, o senador Carlos Viana do Podemos, foi eleito em uma articulação da oposição e diz que os desgastes para o Palácio do Planalto ao longo da comissão serão inevitáveis. Aspas, eles queriam uma CPMI com pouca visibilidade e transparência. A população já dizia que a CPI não daria em nada. Queremos uma investigação séria. Os desgastes para o governo surgirão. Foi no governo Lula que o escândalo foi descoberto, mas também temos desgastes para o governo Bolsonaro. Fecham aspas, afirma em entrevista. O parlamentar diz que Frei Chico, irmão do presidente Lula e vice-presidente de um sindicato, poderá ser chamado se houver comprovação de algum envolvimento com as fraudes, o que não foi identificado pelas apurações em andamento na Polícia Federal. Viana afirma ainda que terá uma reunião com o ministro André Mendonça, relator do Supremo, no caso do INSS, para pedir acesso aos inquéritos. Por essa, eles não esperavam. A articulação da oposição conseguiu trazer a CPI verdadeira. Não vai ser igual a CPI do Covid, que foi um verdadeiro circo, e não vai ser igual a CPI do 8 de janeiro, não, que eles blindaram pessoas importantes. Desta vez, tudo vai vir à tona. E, segundo informações, está um corre-corre danado dentro do Palácio do Planalto. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui qual o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Dibi e moro no interior de São Paulo, Taubaté.